Evangelho é uma palavra que deriva do grego evangelion, boas novas, notícias boas. Eu não sei vocês, mas eu estou cansado de tanta notícias ruins, tanta notícias que vem e acaba que nos destrói por dentro. Mas alegra o teu coração, pois as notícias boas se aproximam e você irá cantar hinos de louvor, de exaltação ao nome do Senhor. Boas novas de salvação. Os evangelhos retratam acerca da vida de Jesus. Nunca foi, nunca será sobre a minha vida, sobre a sua vida ou sobre a sua história. Sempre será sobre a vida dele, sobre a história dele. Essa noite você veio diante do altar. O altar irá lhe preencher. O altar vai suprir todas as suas necessidades. Daqui você não sai vazio, só se você quiser. Daqui você não sai sem antes o altar cumprir todas as promessas que a ti foi feita. Se os irmãos observar e hão de convir, aqui existe 3 evangelhos que é conhecido como evangelhos sinóticos. Sinóticos é comparar, ou comparação, ou semelhantes. Se os irmãos observar, Mateus escreve aos judeus. E como um bom judeu, ele começa descrevendo a árvore genealógica de Jesus. Como um rei, tem que ter linhagem, tem que ter descendência. Mas o evangelho de Marcos é diferente. Já começa que Marcos não era um discípulo de Jesus. João Marcos aparece muito depois. Mas é um evangelho que, se você ler, você acaba compreendendo as ações de Jesus imediata. Marcos coloca Jesus em ação. Você vai ver sempre Marcos dizendo: então Jesus foi. E chegando lá, ele coloca Jesus em movimento. Se os irmãos observarem onde convir, vem agora o evangelho de Lucas, um médico grego, gentil, que ouvindo as pregações do apóstolo São Paulo, se rende, abandona a medicina, porque ele conhece o médico dos médicos, o doutor dos doutores, e ele fica impressionado. Agora ele paga para poder entrar dentro de uma cadeia para ouvir Paulo falar dele, da história dele, e tinha conteúdo, tinha gabarito, mas não, ele vai pregar e falar acerca de Jesus. O último evangelho, não menos importante, João, o evangelho do amor. João, ele tem a preocupação de não escrever apenas para os gentílicos, não apenas para os judeus, mas para escrever para toda a humanidade, apresentando a realeza de Jesus. Jesus como um rei, o salvador da humanidade. Pois bem, escolhi Mateus porque este diálogo aqui, Mateus relata de forma precisa que uma mulher aparece no cenário. Essa mulher que aparece aqui, ela está desesperada. Essa mulher que entra em cena aqui, ela está gritando, ela está clamando em alta voz. Eu nunca vi alguém com dor sorrir. Você já viu? Eu nunca vi alguém com um problema, com uma dificuldade, esboçar um sentimento de alegria, de felicidade. Ao contrário, essa mulher está com uma situação dentro da sua própria casa. E aqui eu preciso falar algo revelado do céu. Existem confrontos lá fora que nós temos poderes bélicos para lutar, nós temos ferramentas para lutar, argumentos, não nos falta palavras e recursos, mas quando parte para dentro da nossa própria casa, para o nosso convívio social, para os nossos amigos, acabou-se os recursos, as palavras somem, as razões vão embora. Este é o pior confronto. E nós estamos vivendo, pastora Geralda, nesses momentos onde as crises, os confrontos que partem dentro da nossa própria casa, nós não temos habilidade para poder resolver. Somos especialistas em resolver problemas dos outros, mas os nossos.
e os meus problemas. É por isso que você veio aqui, não deu conta, não está suportando. É difícil, eu sei. Quantas noites, quantos dias, às vezes senta para poder comer, para se alimentar, não sente fome, deita para dormir, o sono não vem. Eu quero te dizer que você veio no lugar certo. Você veio no lugar certo. Aqui é o lugar aonde Jesus não vai resolver os seus problemas, mas Ele irá lhe direcionar, lhe posicionar. Talvez Jesus nessa noite não se assuste, Ele vai te provocar. Jesus, Ele pode até por um momento, como fez com essa mulher, ignorar. Jesus fez pouco caso dela. Não é porque Jesus não se importava com ela, pelo contrário, Jesus queria que ela desse o que ela tinha. Jesus queria e estimulou ela, provocou até o último instante para ela entregar o seu melhor. É na hora da dor, é na hora do sofrimento, é na hora da amargura que nós iremos conhecer o que de fato está dentro de nós. Oh glória, esta noite é uma noite que o Senhor vai te levar ao limite. Prepara, aperta o cinto, porque daqui você não sai sem antes receber aquilo que o céu já preparou ao teu favor. Oh glórias a Deus. Entenda o texto. Jesus ouve uma mulher desesperada gritando, e o grito desta mulher não é um grito comum. Ela grita: Senhor, Filho de Davi. Ela qualifica Jesus. Ela está dizendo: eu conheço as Escrituras, eu sei que as profecias apontam para o Senhor como o Messias, como aquele que haveria de vir da casa de Davi. Eu conheço uma história, e dela eu vim nesta tarde, noite, manhã, não sei qual era o momento, me apoderar daquilo que o Senhor representa para mim. Ela vai clamar: Senhor, Filho de Davi. E ela pede misericórdia. A palavra misericórdia deriva do latim, uma junção de duas palavras. Miseris quer dizer compaixão. Ela está gritando: tenha compaixão de mim. Compaixão é a habilidade de se colocar em um lugar que não é seu, a habilidade de sentir a dor do seu próximo, a habilidade de sentir o sofrimento alheio. Ele está dizendo: se o Senhor tivesse no meu lugar, o que o Senhor faria? A segunda junção da palavra é cordes. Cordes é coração. Ela está dizendo: a compaixão não é apenas de lábio, a compaixão não é apenas de palavras, mas a compaixão eu preciso que seja do seu coração. E Jesus, o especialista em se colocar em um lugar que não é dele, Jesus, aquele que foi lá no alto do Gólgota, lá no lugar de caveira, carregando um madeiro verde, subindo naquela montanha, crucificado, levantou a voz para o céu e disse: Pai, Pai, está feito aquilo que o Senhor me pediu, está pago. Paguei o que você não conseguiu pagar. Eu fui aonde você não conseguiria ir. Para quê? Para que hoje você estivesse aqui adorando e exaltando o nome dele. Ela está pedindo misericórdia, Senhor. Se coloca no meu lugar. Ela faz um discurso, palavras bonitas, pode até comover, oh glória, mas o grande sábio Sócrates disse que as atitudes convencem. Palavras comove, mas atitudes... Jesus ficou quieto, Edmilson. Jesus não disse nada. O silêncio de Deus incomoda. O silêncio de Deus machuca, fere. Você pede, você clama, você busca em Deus uma resposta. E se Deus se calar? E se Deus decidir não falar? Vivemos em uma geração imediatista, onde a todo custo quer que Deus fale. Onde é que está essa obrigação de Deus falar alguma coisa conosco? A minha esposa esses dias fez uma analogia, eu achei interessante. Ela disse: Wendel, quando você coloca o endereço no GPS,
ele só dá as primeiras coordenadas. Siga à direita por 1 quilômetro, vire à esquerda, e você vai ouvir um silêncio muito grande. O GPS não fala mais nada, por quê? Já lhe deu as primeiras coordenadas. Então aquilo que você tem que fazer, aquilo que o Senhor já determinou que você fizesse, faça. Faça o que Deus já lhe determinou para fazer. E você sabe muito bem, não faça essa cara de brisa. Deus, Ele já falou, Ele já requeriu, Ele já pediu. Entrega para Ele. Até quando vai relutar? Até quando vai relutar contra Deus? É impossível. Entrega, dá para Ele. Deixa eu te dizer uma coisa: altar é entrega, renúncia, não é receber, não é me dar. Primeiro você entrega, primeiro você se rasga, se derrama, se aquebranta, aí depois a consequência é Deus fazer aquilo que com tuas próprias forças você não conseguiu, com teus próprios entendimentos e recursos humanos você não conseguiu, mas o primeiro você já foi para Ele, a primícia você já deu, a entrega você já deu. Deixa eu te falar algo da parte de Deus. Deus, Ele aceita o homem pela metade, mas quando se entrega por inteiro. Eu vim para Jesus assim, drogado, prostituído, marginalizado, era um traficante, um assaltante, um bandido, mas quando eu fui para o altar, faltando, quebrado, moído, eu entreguei o meu melhor, e há 20 anos continuo entregando e ainda me acho uma inutilidade. Você veio nessa noite talvez faltando, mas entregando o seu melhor, entregando tudo, mas Deus rejeita aquele que é por inteiro, e na hora de se entregar, se entrega pela metade. Entrega tudo que você tem para dar nessa noite. Se é glória a Deus, dá para Ele. Se é aleluia, também dá para Ele. Se eu levantar da mão, levanta. Se é chorar, chora, mas pelo amor de Deus, entrega para Ele. O silêncio de Deus. Aí vem Mateus no capítulo 6, no versículo 6. E tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta. Vai ter horas que é porta fechada, vai ter horas que você vai ter que desligar o Wi-Fi, vai ter horas, vou contextualizar, que você vai ter que desligar esse smartphone poderoso, esse iPhone aí, quanto é? 16, 17 Pro Max. Desliga, porque os recursos da terra não vai ser mais necessário. Eita, a oração, ela é o veículo de comunicação com o céu. Se você não ora, você está perdendo. Você está sem comunicação. Pregador, eu tenho o 5G, e daí? Eu tenho a Ultra Mega Blaster Velocidade. Não interessa, não acessa o céu. Hoje nós vivemos na geração do IA, inteligência artificial. Já é possível, meu Deus, carros se locomoverem pelas vias sem motorista. É guiado pelo centro de comando. Você já pede um carro por aplicativo, já chega na porta sem motorista. Verdade, é bom, tecnologia, mas não acessa o céu. E como acessa o céu, pregador? Quarto fechado. Eita glória! Quarto de guerra. Eu vim pregar para crentes aqui que tem quarto de guerra. Ô glória! Eu vim pregar para homens e mulheres de Deus aqui que tem confronto dentro do quarto. Que saiu da Netflix há muito tempo, que há muitos anos não assiste novela da rede Plim Plim. Não, que novela? Eu vou pro quarto conversar com ele.
Ele, eu vou entrar em comunhão com Ele, eu vou conversar com aquele que tem, com aquele que pode, com aquele que faz, com aquele que é. Eu vou conversar com Ele. Entra no quarto em secreto, fecha a porta. Aí vem um detalhe: ora o Pai que está em secreto. Ele está em secreto. Você não está vendo Ele, mas Ele está te vendo. Você não está enxergando Ele, mas Ele está te vendo. Não é a falta da sua visão para com Ele que anula a presença dEle no ambiente. Ele está te vendo, Ele está te vendo, Ele está te vendo. Ora o Pai que está em oculto, porque tem um detalhe: o mesmo Pai que te vê em secreto, o mesmo Pai que te vê em oculto, quando te recompensar. Aí tem uma diferença. No quarto chorando, ninguém te viu. As lágrimas derramadas, ninguém te viu. Ei, as noites sem dormir, ninguém te viu. Estou pregando para alguém. Eita glória. Mas agora com o diploma na mão, está todo mundo te vendo. Olibaia, renúncio de Quebaua. Aí agora tu passando com esse carrão importado, tá todo mundo te vendo. E vou começar a dizer como pode. Não sei como foi que conseguiu. Vão começar a criticar, murmurar. Vão sondar a sua vida. Vão chamar o FBI. Vão te colocar até na Interpol para investigar como foi, como pode. E você entendendo que foi no secreto, foi lá no quarto fechado, foi nas madrugadas escuras e frias e solitárias. Eita glória, eu vim pregar para você nessa noite que veio tomar uma decisão, Jesus. Jesus andou 48 quilômetros para preparar todo um cenário para uma mulher aparecer gritando, descabelada. Ela disse que a filha dela estava miseravelmente endemoniada. Era o vexame na comunidade, era o alvoroço, era um circo a céu aberto. Quem nunca viveu uma situação de vexame? Quem nunca viveu uma situação que todos na rua sabiam? Já esperava, já preparava até o palco e a plateia para poder assistir. Era certo. Todo final de tarde ou final de noite, já sabia que ia ter um espetáculo garantido. Essa moça, quando declara que a filha dela está miseravelmente endemoniada, ela está em uma condição que os outros olham para ela e enxerga impossibilidades, e enxerga final de linha. Acabou, não tem mais jeito. E a vergonha e a dor será o estigma desta casa e desta família. Mas para Jesus, eu vou profetizar a Bíblia para você. São Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus, alguma coisa Ele pode, é assim? Uma coisa ou outra talvez, é assim? Ele está dizendo que nada é impossível. Eu vou profetizar a Bíblia, eu fico com vontade de pregar. Eita glória! Isaías capítulo de número 43, versículo de número 3. Antes que houvesse o dia, ele está dizendo, eu já estava lá. Antes que amanhecesse o sol, Deus do céu, o que é que eu vou pregar? Antes que venha virar o calendário do dia 22 de junho para o dia 23, segunda-feira, eu já preparei o teu caminho. Eu já preparei aquela porta lá. Eita glória! Eu já preparei o diagnóstico. Eu já preparei o consultório. Eu já preparei o advogado. Vai ter uma grande reviravolta de Deus. É de Deus. Na tua história, na tua casa, na tua família. Prepara para viver o sobrenatural de Deus.
Deus. Antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar da minha mão, porque quando eu decido operar, quando eu decido fazer, não tem pomba gira, pomba suja, não tem Zé daquilo, nem Zé daquilo outro. Pode fazer feitiço, macumba, pode botar nome da boca do sapo, pode fazer o que quiser fazer, vai perder dinheiro. Jeová vai chacoalhar tudo. Deus do céu! Escuta isso aqui. Peguei o discernimento aqui daquela situação. Deus tomou um profeta e disse: estão fazendo assim, 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 assim para você, para sua família. Quer destruir, quer acabar. Oxe, não perdi minha noite de sono. Ele está fazendo, né? Matou o bode, matou isso, matou aquilo outro. Tadinho dos animais, né? E como um bom baiano, rapaz, um bode ao molho, uma delícia. Você não comeu, está perdendo, viu? Um cabrito, nunca comeu, meu pastor? Um cabrito ao molho? Meu Deus, chega a suar. O negão fica assim suando, ó. É só para descontrair, para quebrar, né, um pouco aqui o gelo. Eu sei que a mensagem, ela tá... Aí eu fui orar. Fui pro quarto de guerra. Não mandei recado, não mandei direta. Não. Orar. Oxi, conheço o caminho. Aí o telefone tocou. Tem um negócio aqui para te falar. Eu disse: o que é, rapaz? Aí mandou o link de uma reportagem. E eu fui ver o link da reportagem. Sabe o que aconteceu? A prefeitura foi lá e derrubou o carramanchão. Não é intolerância religiosa. É porque colocou em um parque ecológico que é preservado por lei. Lá em Salvador, lá no bairro Pituaçu, onde tem um estádio lá do sofredor. Cadê o baiano aqui? Lá no estádio de Pituaçu. Você conhece então lá, né? Se fosse no Barradão, né? Colocaram lá o carramanchão, estava lá tocando os tambor lá. Nada contra, não é intolerância religiosa. Está gravando, né? Para depois não vir um processo. Aí a prefeitura, quebrou as quartinhas, quebrou os aguidar, quebrou tudo. Aí a mãe de Chiqueiro, a mãe de Chiqueiro não, como é? A mãe lá deles, na mídia, falando, porque não pode quebrar assim, aquilo outro. Aí Jeová deu um estralo. Pá! Lembra? Fez o futuqueiro, colocou teu nome, não só o seu, mas quem sou eu, né? Não só o seu, mas de uma meia dúzia. Pois bem, a prefeitura foi lá e fez assim, ó. Rolebaia, céu, adé. Não vai precisar você discutir. Não vai precisar você bater boca. Não vai precisar você bater lá na porta para tirar satisfação. Você está entendendo, minha santa? Você está entendendo, meu santo? O mal por si só vai se desfazer. Deixa fazer figuinha. Deixa cruzar os braços, bater perna. O que vem do céu é maior, é maior, é maior. O labaia baracela de queua de cor é maior, Jesus. Escuta, eu preciso terminar. A mulher está gritando e os discípulos estão dizendo: manda essa mulher embora, Jesus. Manda essa mulher ir para casa. Despede ela. Ela está fazendo um grande alvoroço. Tem um vexame acontecendo aqui. Jesus estava quieto até então. Mas agora Jesus decide falar. E eu fico crente quando Jesus abre a boca para poder falar. Versículo 24. Respondeu e disse: eu não fui enviado senão. Escuta. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui começa uma coisa dramática. Porque os versículos a seguir vai revelar muitas coisas para nós. Em 10 minutinhos eu finalizo aqui com vocês. Escuta. Ele disse que não seria ele enviado aos filhos de Israel. Ele foi apenas designado para os filhos. Mas os filhos o rejeitaram. Graças a Deus que eles não quiseram. Porque aparece nós na história. O que antes não tinha parte com ele,
éramos inimigos dele. Paulo fala à igreja em Efésios, no capítulo de número 2, que nós éramos estrangeiros, forasteiros, estávamos fora da herança, mas ele pela cruz, nos trouxe de volta à comunhão com Deus. Obrigado, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Quando ele disse que não tiraria a prioridade para os filhos de Israel, Jesus estava dando uma mensagem para aquela mulher e para os seus discípulos. Ele estava dizendo: eu conheço a história do seu povo. Marcos vai dizer que essa mulher era grega, cirofenícia. Este povo aqui trouxe muitos males para o povo de Israel. E Jesus era muito ético. Jesus gostava de cumprir tudo quanto Deus havia lhe ordenado. Se os irmãos observar aí onde convir, no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, no versículo 1, em Crônicas, capítulo 14, versículo 1, depois você lê. A Bíblia diz que houve uma aliança. Davi e Salomão faz um pacto com o rei Irão. Cuidado com as alianças. Cuidado com os pactos. Cuidado com os negócios. A princípio parece indolor. A princípio parece bom. Eu sou bombardeado diariamente nas minhas mídias sociais. O perfil cresceu um pouquinho, tem alguns seguidores. Em uma só plataforma tem quase 30 mil seguidores. São 30 mil pessoas que eu sou responsável de pregar o evangelho da verdade. Então dizendo: compartilhe os joguinhos aqui, porque você vai ganhar aproximadamente 1.000 a 2.000 reais por dia. Tem muitos famosos gospel aí que já entrou nessa vibe. E você segue ele, você ouve os louvores dele. Cuidado, já estão corrompidos. Um certo amigo, entre aspas, disse assim: tu me indica lá que eu te indico aqui, vamos embora fazer o esquema. Quando ele falou isso, me assustou. Eu disse: amigão, há mais de 20 anos eu parei de roubar, parei de traficar, eu não estou mais nessas falcatruas. Ele disse: não, rapaz, calma. Eu disse: calma você, vinha as prestações, não vem de vez assim não. Eu estou falando, você me indica lá, eu prego aqui, você prega lá. Eu disse: se Deus tiver de me colocar lá, Ele vai me colocar, mas eu chego com as mãos limpas. Acho que tem 5 ou 6 anos que eu preguei aqui, nessa faixa. Passou 6 anos, não convidou? Sim. O que é que tem? Tem outros na fila também. Só eu que prego, é? Não. Depois de 6, 7 anos, convidou de novo. Olha eu aqui de novo. Qual foi o dia que eu peguei o telefone? Se tiver, varão, pode falar. Qual foi o dia que eu peguei o telefone e disse: Edmilson, me agende aí, faz uma agendinha para mim? Teve algum dia? Eu não acredito em fossa, eu não acredito em porta forçada ou arrombada. Deus ainda abre portas. Cuidado com as alianças. A aliança foi: queremos construir o templo, não temos matéria-prima. Os fenícios tinham matéria-prima, os fenícios tinham mão de obra, e a troca foi: manda a mão de obra, manda as matérias-primas, porque daqui nós vamos mandar os cereais, daqui nós vamos mandar os insumos. Pegando o que é santo, o que é sagrado, e colocando nas suas trocas. Eu vou parar por aqui. Essas pregações não dá agenda não, irmão. Pelo contrário, o que estão fazendo por aí, os envolvimentos, as tramas, cuidado, a princípio parece lucrativo, vai ser bom, mas a minha preocupação é: e depois? Esse favor vai ser cobrado, e aí? Deixa eu lhe contar uma experiência. Aonde eu moro, São Bernardo do Campo, a rodovia ia passar e tinha que sair algumas casas. Todas as casas saíram, mas tinha uma igreja lá. Aí recorreram, foram lá nos órgãos públicos. Aí um abençoado do partido, você conhece, das trevas, disse: tá bom, não vou tirar aqui não, vou deixar aqui. Aí botou lá no projeto para desviar a rua. A igreja está lá até hoje. Só que o cabra, glória a Deus, mas só que o cabra voltou e disse: ô fulano, sabe aquele favorzinho que eu fiz lá?
Eu vou querer uns votos aí. Aí, infelizmente, a liderança teve que subir no púlpito da igreja, pedir voto para o PT. Todos da igreja começaram a gritar, manifestar contra. Aqui não, PT aqui não. Alguns saíram da igreja. Foi uma coisa tão constrangedora. Pelo favor que parecia ser benéfico, pelo favor que favoreceu a igreja, mas a cobrança veio. Uma coisa mais triste que eu vi, um pastor pedir voto para este cidadão. Pode ser indolor, inocivo, a proposta pode ser agradável, mas toma muito cuidado. Você vai chegar lá, a sua bênção está garantida, mas não pule as etapas, não se isente dos projetos que Deus determinou para você. Se é para passar a prova, passa. Se é para passar a luta, passa. Se é para entrar pelo caráter da dor, do sofrimento, entra. Mas quando a vitória chegar, você vai ter a consciência limpa e vai deitar em paz com sua cabeça no travesseiro. Sai fora dessas gambiarras. Agora a cobrança veio. Irão morrer o que assume Etebaal. Etebaal tem uma filha, Jezabel, casou com Acabe. E agora quem manda agora não é mais Acabe, é Geisa. O que trouxe Baal para onde? Para dentro da nação. Baal agora é adorado. Baal agora é venerado. Por volta do ano 722 a.C., o que aconteceu? Os assírios entrou, destruiu Israel, derrubou a sua capital Samaria. Detalhe, nenhum dos seus reis vieram novamente para a sua casa. Todos morreram. O Senhor varreu, o Senhor limpou uma podridão. A vassoura de Jeová ainda trabalha, viu? A mão do Senhor ainda está trabalhando. A mensagem nessa noite, ela fez uma curva grande, percebeu? Mas entenda uma coisa, Jesus estava provocando e estimulando aquela mulher a entender que a bênção vem, mas há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Quando Jesus Cristo declarou que não ia tirar a prioridade dos filhos, ele estava dizendo, existe uma promessa para eles. Agora, se eles não querem, não tem problema. Nós vamos agora abrir para todos aqueles que quiser. O diálogo continua e observa o texto. Então chegou ela e adorou. Quando ela percebeu a situação, ela vai agora entrar em adoração. Já estava humilhada, já estava afligida. O que é essa humilhação para não se humilhar mais um pouco? O que é essa situação para não se entregar mais um pouco? Ela vai descer na adoração. E a adoração desta mulher é: Senhor, socorre-me. Mas antes, ela pediu pela filha. Antes, ela pediu pela casa dela. Mas depois ela entendeu que ela precisava também. Não era apenas a casa dela. Você veio aqui buscar para alguém. Você veio aqui interceder por alguém. Mas daqui você sai com aquele que você pediu e com a sua bênção também. Ele vai tratar com você primeiro. Ele vai preparar todo o terreno para depois você sair daqui e ir lá e ser uma bênção e ser um canal de vitória lá. Mas primeiro o tratamento começa aqui. Jesus agora vai dar um desfecho ao diálogo. Jesus abre a boca e diz: não é bom tirar da boca dos filhos. Não é bom eu tirar o alimento dos meus filhos para dar aos cachorrinhos. Chamou aquela mulher de cachorro. Não é bom tirar o privilégio de filhos. Rapaz, eu vou falar um negócio aqui, eu vou apanhar depois, mas
Pode falar, minha pastora? Com a sua autorização? Que negócio é esse de pai de pet? Você é pai de cachorro, é? Pai de pet. Tem até RG agora, né? Gastando dinheiro público, né? Nada contra. Se você quiser ser pai de cachorro, eu sou pai de 2 bênçãos aqui em São Paulo, porque tem 3 na Bahia esparramado. A vida de outrora não foi fácil. Pai de pet. Jesus disse que não é bom tirar o privilégio do filho para dar para o cachorro. Rapaz, tem cachorro que dorme em cama de seda. Tem ração de cachorro que cheira mais do que a picanha na brasa. Tu me deixa, viu, rapaz? Trocando em miúdos, Jesus disse que não era bom. Não é bom tirar dos filhos para dar aos cães. Aí aquela mulher olhou para Jesus. Se é os crentes de hoje... Esse dia eu conversando, aconselhando no gabinete pastoral uma ovelha. É porque eu vou sair de lá. Por quê? Porque me olhou de cara feia e não me deu a paz do Senhor. Eu disse, irmão, dê paz a quem tem paz. Se não te deu a paz, porque não tem paz. Ela me olhando com cara feia, eu disse, chupou limão. Bebeu vinagre. Porque disse que não vai com sua cara. Eu disse, problema, porque cada um vai com a sua. Não vai com a minha cara. Não vai, lógico que não vai. Cada um tem a sua cara, vai com a sua. E eu vou com a minha. Resolve, é simples de se resolver. Não arruma problema. A mulher olhou para Jesus e disse, é o quê? Meu senhor, faz o seguinte, deixa eu te contar aqui uma historinha. Lá de onde eu venho, os fenícios já domesticam os cães há muito tempo. Os judeus entendiam que os cães eram bravos. A expressão cachorros aqui era dizendo, tu é gentílica. Tu não tem parte na herança. Mas a mulher observava todos os dias qual era o tratamento dos cachorrinhos lá na Fenícia. Sentava na mesa dos seus senhores, comia, e as migalhas que iam cair no chão, os cachorrinhos se alimentavam. Ela vai contar uma historinha bonita para Jesus. Ela vai dizer, meu Senhor, da onde eu venho, os senhores estão se alimentando e comendo. As migalhazinhas vai caindo ao chão e os cachorrinhos se alimentam. Ela estava dizendo, com o Senhor, até migalha vira banquete. Até a migalha de Jesus é banquete. Oh, minha santa, oh, meu santo homem de Deus, vai comer na migalhinha hoje, vai comer na migalhinha amanhã, porque você não sabe do banquete que está te preparando. O banquete está sendo preparado e você ainda não sabe. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quando foi ungir Davi dentro da casa dele, o banquete já estava preparado. 1 Samuel capítulo de número 16, estava lá o profeta Samuel, o azeite, o sacrifício, mas a Bíblia diz que o Senhor parou a reunião e disse, ninguém senta, ninguém come, até o meu escolhido chegar. Manda chamar ele, mandou chamar Davi, Davi chegou. Quando olhou que viu aquela mesa, eita glória! Aí eu fico imaginando o salmo que ele compôs, Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por quê, pregador? Porque tu estás comigo, a tua verdade, a verdade dele será a tua confiança. Prepara-me a mim uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Tem mesa preparada, você crê? Tem mesa preparada, você crê? Prepara uma mesa perante a presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo.
e o meu cálice transborda. Aí vem o último verso: certamente que a bondade, que a misericórdia me seguirão, te seguirão até os últimos dias, e habitarei na casa do Senhor, por longos dias. Escuta, Jesus olhou para aquela mulher e vai abrir a boca e vai dizer algo interessante. O que no capítulo anterior, nos episódios que antecederam, lá no capítulo de número 13, olha que coisa interessante, 14, salvo engano, versículo